Pessoal, nós vamos fazer uma transferência de jataí capturada há uns 3 meses na isca PET. E como eu sou iniciante, tudo é novidade, tudo é uma experiência. Então eu adquiri essa caixa ímpar, que ela é desenvolvida de uma maneira um pouco diferente. Tem a parte do ninho, ao qual eu fixo essa tampinha de garrafa preso à entrada, que depois nós vamos ver a transferência da isca da garrafa já diretamente para cá, enroscando apenas e não danificando o pito. E ela veio com 1, 2, 3, 4, 5 melgueiras. Então forma-se o conjunto, né? E vai ser uma experiência nova. Vamos ver se vai haver uma possibilidade de produção maior nas melgueiras, porque a caixa tradicional ímpar, ela tem normalmente a parte do ninho e 3 melgueiras, então ela tem 2 módulos a mais. Então vai ser uma nova experiência que eu vou compartilhar com vocês. Agora a gente vai iniciar a transferência da garrafa PET para a caixa ímpar, né? Então eu criei um sistema, porque normalmente eu faço sozinho, é a segunda vez que eu vou fazer. E eu criei essa madeira, esse pedaço de madeira com uma tampinha de garrafa, onde eu fixo a garrafa PET e posso trabalhar tranquilamente sozinho, sem precisar de ajuda nenhuma e estressando menos o enxame, né? Então a gente vai iniciar agora a retirada do pito, a inclusão do pito na caixa ninho para facilitar a entrada delas, sem danificar o pito, né? E causar menos estresse ao enxame. Pessoal, então mostrando a vocês, eu retirei o pito com a boca da garrafa sem danificar o pito e vou encaixá-lo na tampa da garrafa do ninho. Assim eu já deixo uma estrutura pronta, não danifico o pito e facilito a localização delas da nova caixa, né, da sua nova moradia. E após retirar a boca da garrafa com o pito, eu criei esse sistema, que é uma tábua de madeira com uma tampinha de garrafa, onde eu fixo a garrafa PET, porque normalmente eu faço o processo sozinho e fica mais fácil de você manipular a garrafa PET com a isca. Assim eu faço o manejo sem muito estresse e com uma certa rapidez, causando o menos estresse possível à colmeia. Aqui nós vamos fazer um corte na vertical da parte de cima, onde não consta nada ainda dentro da garrafa. Uma colmeia que está bem saudável, estava quase enchendo a garrafa toda. E vamos fazer um outro corte na parte de baixo com muito cuidado para não atingir os discos de cria, onde está a rainha. Você pega um estilete bem afiado, vai facilitar muito o seu trabalho e lentamente você vai efetuando o corte, de forma com que você cause o mínimo de estresse e evite também a morte de muitas abelhas. Então, fizemos o corte na vertical em cima, na vertical embaixo, e agora vamos fazer um corte na horizontal, para que eu possa separar os discos de cria da parte onde está armazenado o pólen e o mel. E vamos separar no módulo. Olha que perfeição essa colmeia, já com bastante mel. E eu não vou aproveitar esse mel, eu vou deixar de alimento para elas, que agora já é uma época de mudança, né? Do verão para o outono, então eu vou deixar de alimento para elas. Lentamente você retira, procurando evitar o mínimo possível de estresse, né? E você faz lentamente a separação, com muito cuidado para não atingir o disco de cria. Eu vou perder um pouquinho de mel aqui, eu podia ter colocado uma vasilha embaixo, mas eu não vou aproveitar esse mel não, eu vou deixar de alimento para elas. Importante observar, pessoal, quando você faz a transferência da parte do módulo do disco de cria para dentro da caixa ímpar, se ele ficou intacto.
Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui por cima os discos de cria. Uma colônia bem saudável, bem sadia, né? Aqui se encontra o disco de cria. Eu não vou mexer muito não, para não causar muito estresse, né? E vou fazer logo o transporte. Aqui a gente ajeita dentro do ninho e eu vou deixar o mel para elas. Então agora, pessoal, após transferir a colônia para a caixa ímpar, né, a gente vai tampar com acetato, né, cada módulo, e depois nós vamos passar uma fita para evitar a entrada de formiga e de outros predadores, né? Acetato, caixa, é muito importante observar se cada módulo está com acetato, né? Acetato, módulo, e agora nós vamos efetuar o fechamento e levar a caixa muito próximo ao local onde elas foram capturadas, que eu gosto de deixar na natureza mesmo. E para facilitar também da parte delas, né, a localização. Então eu uso essa fita automotiva para fazer o fechamento de cada módulo, para que evite a entrada dos inimigos naturais. Esse trabalho é muito importante de ser feito, a vedação dos módulos. Daqui a pouco elas já começam a frequentar a nova caixa, né? E se acostumar com a nova morada, porque essa forma de transferência com o pito sem danificar facilita demais a localização do enxame, a nova morada. Então agora as operárias, né, vão reconstruir o novo ambiente, né, a nova casa após a transferência, né? As operárias, elas recuperam a caixa com a colônia com muita rapidez. E de tempos em tempos é bom você observar e fazer a troca da fita por precaução e para facilitar a garantia da colmeia bem preservada. Eu procuro sempre deixar a caixa após a transferência num local muito perto, muito próximo de onde ela foi capturada. Assim você evita uma perda grande, né, de abelhas e facilita para elas a localização do novo ambiente. Então aqui, pessoal, a caixa está devidamente montada, lacrada, cada módulo, né? E como vocês podem ver, praticamente não houve perda de abelhas na transferência. O ambiente bem limpo, né? E você pode contar nos dedos quantas abelhas que estão aqui que não resistiram à transferência, porque o processo foi rápido e sem estresse nenhum para o enxame, né? Aqui, pessoal, o local de captura foi esse pé de grumichama, até sem fruto, né? Mas eu capturei em janeiro. Então eu montei a caixa debaixo praticamente do pé de grumichama, né? Um amigo marceneiro fez para mim a caixa, uma caixa de pinos com uma entrada aqui na frente, onde eu vou colocar a nova caixa, né, das abelhas. Comprei um pedaço de telha, de amianto mesmo, né? Da Eternit. Você não usando em caixa d'água, não tem problema nenhum. A toxicidade do amianto tá se você usar como reservatório de água. Mas só para você usar como telhado, né? Serve muito bem por um bom tempo. Eu acredito que ela tenha 1 metro de comprimento e uns 60 centímetros de largura, 50 a 60 centímetros de largura. Coloquei uns blocos de concreto por baixo, a caixa amarrada diretamente no bloco, para o vento não carregar, e a telha presa ao arame que está segurando a caixa junto aos blocos, porque aqui em cima venta muito, né?
E também não é bom você deixar a caixa muito próximo do chão não, né? Tem alguns animais silvestres que gostam muito do mel, o gambá, o macaco, né? Todos eles. E olha que interessante, elas já localizaram o pito, a nova caixa, né? A nova casa, e o pito completamente perfeito no estado natural dele, sem ser danificado em momento algum. Então esse processo de transferência dessa forma eu achei muito interessante e é o modelo que eu estou utilizando. Sou novato no meio, né? É a minha segunda caixa, a segunda transferência que faço, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai aperfeiçoando o método, né? Agora vamos levá-la para o local em definitivo, né? Para causar o mínimo de estresse à colônia, né? Elas ainda tem algumas ainda procurando ali no local, mas aqui está muito próximo. Então eu acredito que rapidamente elas vão localizar, né? E a caixa está instalada no seu devido lugar. Está instalada no seu devido lugar. Hoje ainda eu vou deixar o que foi retirado da caixa, eu vou deixar junto à caixa, para facilitar mais ainda a localização das que estão perdidas. É uma técnica que eu acho que funciona e eu evito assim a perda de alguns exemplares, né? Então eu vou deixar tudo aqui para facilitar a perda e atrair as que estão em campo, né? E amanhã eu já posso fazer a retirada, que elas já vão estar devidamente instaladas no local. Eu pego esse arame, que eu já deixei engatilhado, um aramezinho galvanizado, né? Passo na frente da caixa para evitar uma queda por algum incidente, algum animal, né? E prendo na estrutura já fixada. Então a caixa fica devidamente protegida, né? Elas já vão encontrando, né, a nova caixa e o enxame vai se estabilizando. Olha como é interessante você deixar os resíduos da isca próximo à caixa de transferência. Elas já vão reconhecendo o ambiente. As iscas também servem como atrativo, né? E você praticamente não tem perda do enxameamento. Olha o movimento delas perto da nova casa. Estão em fase de reconhecimento, né? O pito intacto, como eu já disse anteriormente. E o fato de você deixar também os resíduos da isca antiga perto da caixa nova facilita a transferência da cera, do alimento, do mel, né, para a nova caixa. Elas usam de alimento, né? Agora, se você não quiser guardar dentro do próprio ninho a parte de mel, a melgueira da colônia, você pode também guardar na geladeira. Agora é muito importante você acompanhar no dia a dia a evolução da colônia, para que, caso seja necessário, você vai suplementando também, principalmente na época de escassez, né, a alimentação delas, com bobão de pólen, né? E isso faz com que você mantenha o enxameamento sempre ativo e sempre bem nutrido. E elas agora vão fazendo a migração para a nova casa. Então foi isso, pessoal. Espero que eu tenha acrescentado diante da minha inexperiência. Sou iniciante, mas o pouco que a gente vai adquirindo de conhecimento, o compartilhamento é sempre saudável, né? Então, se você tiver alguma dica, posta aí nos comentários, né? Interaja conosco, porque as dificuldades de iniciantes são sempre naturais, né? Então, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Para que a gente possa produzir outros vídeos e continuar interagindo com o meio, tá legal?